Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere a sua generosidade. A palavra generosidade na etimologia latina é nobreza e bondade. Nobreza aponta para aquilo que eu sou. A bondade aponta para aquilo que eu faço. Você sabia que hoje, dia 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue? O objetivo é homenagear os doadores e conscientizar os não doadores sobre este ato que pode salvar vidas. A data foi criada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2014, em homenagem ao nascimento de Karl, um imunologista austríaco que descobriu o fator RH e várias diferenças entre os tipos sanguíneos. No Brasil, apenas 1,8% da população se dispõe a doar sangue, enquanto que o ideal seria 5%. Falando nisso, eu quero parabenizar a todos os doadores de sangue pela nobreza e pela bondade de fazerem este ato tão importante, esse ato de generosidade que é ímpar, que é incomparável. O coração é um órgão que representa o amor. O cérebro é um órgão que representa a sabedoria, a inteligência, mas o sangue representa a vida. Nós que somos brasileiros, na nossa cultura brasileira, o sangue significa algumas coisas, tais como, exemplo, a expressão dar o sangue, quer dizer trabalhar exaustivamente e aplicadamente. Número 2, subir o sangue para a cabeça significa lidar com raiva ou ficar irado. Sangue de barata, por exemplo, quer dizer uma pessoa extremamente calma ou totalmente apática. Sangue bom aponta para quê? Para uma pessoa gente boa, uma pessoa gente fina. Sangue no olho aponta para uma pessoa corajosa, destemida, batalhadora, que enfrenta os desafios e as lutas. Dar seu sangue ou doar o sangue é o mais alto nível de altruísmo, de solidariedade e também de generosidade. Então, lidere sua generosidade. Jean, como que eu posso fazer isto? Número 1, entendendo que generosidade significa mais do que dar. Quer dizer doar-se. Quem gosta, dá. Mas quem ama, se doa. Apenas as pessoas que amam de verdade, elas se doam. Elas dão mais aquilo do que elas têm. Elas doam aquilo que elas são. Sabendo que há um provérbio chinês que diz um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores, devemos entender com isso que o doador sempre será extremamente recompensado. É a lei da semeadura. Então, lidere sua generosidade. Faça por as pessoas aquilo que está em sua condição de fazer. E, se possível, aplique muito mais do que aquilo que você pode fazer. Como? Aceitando que a verdadeira generosidade consiste em darmos aquilo que ainda continua sendo útil para nós. Não restos ou esmolas. Nossa generosidade precisa aumentar a dignidade de quem a recebe. Não pode ser um desencargo de consciência. Ou seja, não podemos ser generosos só para aliviar nossa consciência ou nos desvencilharmos da nossa culpa. Número 4. Não há generosidade alguma em doar aquilo que não nos custa nada. Aquilo que não nos custa nada, geralmente, não vale nada. Não tem valor nenhum. Na Bíblia, o sangue representa muitas coisas. Exemplo, vida. Levíticos, capítulo de número 17, versículo 11, está escrito: pois a vida da carne está no sangue.
Em todo parto, seja normal ou cesariana, há sempre uma evidência líquida chamada sangue. O sangue sempre está presente quando nasce uma criança, porque o sangue representa a vida. O sangue também representa o perdão, biblicamente. Mateus 26 e 28, quando Jesus ele começa a ministrar a última ceia, ele diz o seguinte: o meu sangue, que é o sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Veja então que o sangue representa perdão. O que é perdão? Perdão é uma perda grande. É como se Jesus estivesse se abstendo da sua própria vida para doar a vida para aqueles que estavam mortos espiritualmente. Lidere a sua generosidade. Terceiro lugar, biblicamente o sangue representa purificação. 1 João 1,7 diz o seguinte: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, sangue também representa purificação no contexto religioso, no contexto espiritual. Sangue, na Bíblia, também fala de justificação. Romanos capítulo 5, versículo 9, está escrito: como agora somos justificados por seu sangue. A palavra justificação, na etimologia grega do Novo Testamento, é uma palavra de cunho forense, ou seja, uma palavra relativa ao fórum, ou seja, representa uma pessoa que estava sendo julgada e foi condenada. E na hora em que ela seria eletrocutada, o advogado, representado por Jesus, tirasse a sua roupa de advogado e resolvesse sentar em lugar desta pessoa, trazendo a ela justificação. Ou seja, a justificação não apenas comove, mas ela também nos promove. O sangue na Bíblia também fala de vitória. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito sobre pessoas que venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, seja generoso. Se você tiver que dar o seu sangue, eu não estou falando de suicídio, eu não estou falando de você morrer pelas pessoas, eu estou falando de você viver para ela. Esta é a diferença entre o fanático e o radical. O fanático, ele mata por aquilo que ela acredita. Mas o radical, e a palavra radical significa algo que vem da raiz. O radical, ele morre por aquilo que ele acredita. Ou seja, ele renuncia à sua própria vida para trazer uma vida melhor às outras pessoas. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 2, a Bíblia fala como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Ali está falando de uma igreja que era pobre, financeiramente pobre, financeiramente com um recurso financeiro limitado, mas ainda assim era uma igreja generosa. O que nós aprendemos com isto? Aprendemos que para ser generoso não necessitamos de ter condição, precisamos apenas de termos coração. Então, lidere sua generosidade. Sabe por quê? Porque quem não se lidera, infelizmente, se sabota.